Bom dia, pessoal. Hoje eu quero tirar um pouco de dúvida do pessoal com relação a replantio, né? E muita gente, muitas vezes, acaba de comprar uma planta, já pensa logo em replantio. O replantio, existe algumas regras para isso também, viu? As regras são muito simples de serem respeitadas. Primeira coisa, assim que a gente adquire uma planta, é pelo menos esperar fechar um ciclo completo. Primavera, verão, outono e inverno. Fechando esse ciclo, a gente já passa a conhecer melhor a planta em cada estação do ano. Mas, quando se trata em replantio, a gente tem que pensar o seguinte. O vaso do bonsai é um vaso pequeno. E as raízes, elas continuam a crescer, elas não param de crescer. E pela lei de impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer sim um replantio de tempos em tempos. Não adianta a gente falar assim a cada 2 anos, 3 anos. Não adianta falar desse jeito, porque cada planta responde de uma forma diferente. Cada planta tem um crescimento diferente. Então a gente tem que pensar nisso primeiro. Quando for adquirir uma planta, procurar conhecer o ciclo vegetativo da planta, a espécie, o desenvolvimento dela, tudo isso para a gente poder estar fazendo esse processo de replantio. Nesse caso aqui nós temos uma pitanga. A pitanga tem um crescimento, vamos colocar assim, médio. Não é um crescimento muito rápido, mas é um crescimento médio. Então o replantio dela deve ser feito, não é regra, o replantio dela deve ser feito a cada 2, 3, 4 anos, conforme a idade da planta. E isso vai aumentando também de acordo com o desenvolvimento da planta no vaso. Qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando precisa fazer o replantio numa planta? A primeira coisa que a gente vai olhar, que vai servir como termômetro, é isso aqui, ó. Vou mostrar bem próximo para vocês. Quando começar a aparecer raízes pelo orifício de drenagem, já é sinal que tem que ser feito o replantio. Seguindo também aquelas regras de adubação, conferir se a planta está saudável ou não. Sempre seguindo essa regra. Não é simplesmente, está na hora de fazer poda de raízes e eu vou fazer poda de raízes, tá bom? Então é muito importante lembrar disso, tá bom? Nesse caso aqui, outra maneira da gente poder estar conferindo também se está ou não na época de fazer poda de raízes, é através do próprio haste, né? A gente vai enfiar o haste, quando a gente vai enfiando ele na terra, a gente já vai percebendo a quantidade de raízes que já tem no vaso. Então é sinal de que precisa fazer o replantio. O replantio é muito simples. A gente vai tirar a planta, primeira coisa, soltar os arames, né, que estão prendendo a planta. Ó. Esses arames aqui, eles servem como arame de fixação, para que a planta não fique solta quando a gente faz o replantio, tá? Então, a primeira coisa é isso, retirar os arames. Corta-se o arame na parte de cima, né, como eu já cortei, e em seguida a gente vai tirar ele por baixo, ó. Nesse caso aqui nós temos 2 arames, né, e tiramos o segundo arame, é um arame de alumínio. Eu estou usando praticamente arame de construção, arame de amarrar estrivo. Quem não conhece, fica conhecendo. Qual a vantagem e desvantagem desse arame? Isso! Agora que eu pego vocês, né? A vantagem é uma. O arame de alumínio, ele não vai oxidar. Ele vai ficar aqui no vaso durante muitos e muitos tempos, talvez até anos. O arame de ferro, ele vai oxidar e vai acabar liberando ferro para a planta também. E depois não tem necessidade. Esse arame, ele, depois de um certo tempo, não tem necessidade mais ali, ele só vai estar ocupando espaço sem necessidade. Então, também, já o arame de construção, o arame recozido, com o tempo ele vai oxidar e vai liberar ferro no próprio substrato, também não vai fazer mal, tá bom? Muito mais barato, tá bom? Então essa é a dica para vocês. E a outra dica é que no dia 4 e 5 de outubro, nós vamos estar com uma exposição ali no Butantã, na Casa da Cultura do Butantã. Então, aquele pessoal que quiser tirar mais alguma dúvida com relação a bonsai, é só aparecer lá, levar a sua planta para a gente poder fazer uma avaliação, sem custo algum. Nós vamos estar olhando sua planta, ver quais as condições de saúde da sua planta, o que precisa ou não fazer nela, tá bom? Então, para não esticar demais
esse vídeo, então eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vê, praticamente é quase que impossível da gente soltar. Ela vai sair sim, com um pouco mais de força, ó. Soltou. Vou mostrar para vocês aqui, ó, aproximar bem. Olha a quantidade de raízes que tem dessa planta no vaso. O que acontece quando temos uma quantidade de raiz muito grande assim no vaso? O que acontece é que as raízes vão obstruir o orifício de drenagem. Obstruindo o orifício de drenagem, nós vamos ter problema com fungos e bactérias na planta. Então, para isso a gente faz a poda de raízes de tempos em tempos, tá? A gente vai tirar mais ou menos aqui 50% do torrão dessas raízes e fazer novamente um replantio. Pode ser nesse vaso ou talvez um outro vaso maior. Apesar que esse vaso aqui a planta ficou muito bem, né? Isso também é uma questão que a gente pode ser discutido futuramente, tá bom? Então, a princípio, o que a gente vai estar fazendo é com uma ferramenta especial, né? De fabricação própria, minha, né? Então, nós vamos estar fazendo isso aqui, ó. Vamos estar soltando as raízes. Ó, eu vou soltar um pouco, logo em seguida eu vou estar mostrando para vocês aí o resultado, tá bom? Ó. Essa planta deve ter mais ou menos de 3 a 4 anos ou mais que não é feito o replantio. Ó, o substrato dela é um substrato muito bom, não é ruim. É um substrato de ótima drenagem. Ó, só para vocês terem uma ideia do resultado aqui, ó. Isso é parte do trabalho. Tá? Ó. Todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui na casa do cliente, esse trabalho, muitas vezes eu executo no meu próprio espaço, lá no espaço bonsai. Eu também faço esse trabalho e também dou assessoria ao pessoal que tem interesse em conhecer um pouco mais da arte bonsai. Soltamos parte das raízes, ó. Agora a gente vai fazer um corte. Cortar um pouco das raízes também, tá? Pronto. Tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o vaso, né? Não quero deixar esse vídeo ficar muito comprido, porque senão boa parte do pessoal acaba não assistindo, né? Perde o interesse. Então o objetivo desse trabalho aqui é só para mostrar para vocês quando se faz o replantio, tá? Não é uma regra de ano a ano, não é uma regra. Então a gente tem que procurar aprender a observar a planta no vaso. Isso é muito importante. Não adianta falar assim, a gente vê muito vídeo hoje que diz que tem que fazer poda de raízes, mas nunca falam quando e como precisa ser feito. Então é numa situação como essa. Quando a gente for fazer o replantio, aí sim nós vamos estar preparando um novo substrato. Muitas vezes o que acontece? Se o substrato não estiver muito contaminado com erva daninha, principalmente a brilhantina ou aquele trevozinho rasteiro, a gente reaproveita parte desse substrato sim. Por quê? Né? Eu sempre falo para vocês que quando a gente faz o bonsai, tem que se questionar sempre por que disso e por que daquilo, senão não aprende. Tá? Tudo que vai se fazer tem que se questionar por que isso e por que aquilo. Que quem não pergunta é porque sabe. E quando for fazer, vai descobrir que não sabe. Tá? Então é muito importante se questionar. Por que a gente reaproveita parte do substrato? Ou substrato antigo? Porque nesse substrato antigo já existe uma microfauna. São micro-organismos que trabalham em simbiose com a planta. Quando a gente adiciona um substrato novo, muitas vezes o substrato novo ainda não tem essa microfauna. Ela vai ser formada para depois ela começar a trabalhar em simbiose com a planta. Isso pode demorar um pouco. Quando a gente trabalha com substrato velho, a gente vai dar uma peneirada, uma selecionada para tirar um pouco das raízes. E em seguida, nós vamos estar adicionando esse substrato antigo no substrato novo, parte dele, tá bom?
Então, essa é a dica para vocês de replantio. Depois de feito o replantio, nessa planta, eu vou levar mais ou menos, eu jogo assim mais ou menos por tempo de 3 a 4 anos para a gente fazer um outro replantio, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Eu agradeço a atenção de vocês, até o próximo vídeo.